Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Só que hoje nós teremos especialmente um programa de 1 hora. Então vou ficar com vocês em 2 programas e com isso nós vamos conversar hoje. Acredito que é um assunto que interessa para muitas pessoas. A saga dos arcanos do tarô. Então hoje eu vou trazer para vocês a minha visão nessa 1 hora que nós vamos conversar aqui, o que representariam esses 22 passos, já vou explicar isso melhor para vocês, para que vocês entendam o que representa quando a gente manipula esse instrumento, que antes de ser adivinhatório, ele é divinatório. Como assim? Ele pode ser utilizado para, vou colocar esse termo mesmo, adivinhações? Sim. Qual a propensão vibracional de uma determinada experiência que eu estou vivendo? Para onde se direciona isso? O tarô pode dar caminhos? Claro que sim. Mas antes dele ser utilizado dessa forma, que eu vou falar um pouquinho da origem dele, segundo o que eu acredito, me apoiando na Gupta Vidya, na sabedoria das idades, o tarô ele tem uma origem divina. Tudo que foi deixado através dos arquétipos, principalmente dos arcanos maiores, representam consciências que, quando a gente entra em sintonia com elas, nós entramos em sintonia com o nosso lado causal ou o nosso lado espiritual. Quando eu digo lado, na verdade, o nosso corpo espiritual, porque somos compostos de 3 corpos: o corpo espiritual, o corpo anímico ou a alma e, por fim, o próprio corpo físico, como conhecemos. Então, quando a gente entra em sintonia com o tarô, seja qual for o questionamento que você tenha, na verdade, antes da adivinhação, existe essa conexão espiritual, que eu vou procurar trabalhar aqui com vocês, esses 22 caminhos nessa 1 hora, e com isso, quando você manipular um baralho de tarô, seja qual for o baralho que você aprecie, você terá condições de entender o que as cartas estão falando. Então vejam que programa auspicioso. Eu falo isso com constância. Que coisa auspiciosa. O que seria auspicioso? Para mim, auspicioso é uma oportunidade, uma energia boa que pode se abrir. Então, se você aprecia o tarô, será um prazer ter você comigo nessa 1 hora para você aprender a jogar. Porque o mais interessante na atualidade, isso que eu gostaria de conversar com vocês, o que eu considero o mais interessante é que chegou o momento de nós aprendermos a pescar e não esperar sempre o peixe pronto. Este é o grande boom da virada de era, porque normalmente quando a gente fica naquela expectativa de ter tudo prontinho, tudo resolvido sem o nosso esforço, no momento atual, nós entramos em sintonia com uma força que nos coloca a letargia das experiências. O que seria essa letargia? E o tarô pode abrir caminhos para nós sairmos dela. Representa aquelas pessoas que elas não querem evoluir, elas querem a evolução pronta. E isso, em relação à nova era, não cabe mais. Por isso que eu disse que é o momento de nós merecermos o peixe através da pescaria que nós mesmos promovemos. Então vamos lá. Os 22 arcanos maiores do tarô. Por que 22, Newton Schultz? Vamos conversar. Quando nós falamos dos 22 arcanos do tarô, eu recomendaria para as pessoas que gostam desse instrumento maravilhoso que pesquisassem na própria internet sobre o baralho de tarô, que segue essa tradição dos 22 arcanos maiores, que todos sempre trazem, apenas se diferenciam em desenhos, obviamente, porque cada autor coloca a sua impressão. Nós temos ali sempre o arcano 1, o mago, 2, a sacerdotisa, 3, a imperatriz, e no momento atual, isso mais para frente será invertido, o último arcano é o arcano chamado de o louco, conhecido como 0 ou 22, que encerra o ciclo para a abertura de outro, retornando para o arcano 1. Então, todos os baralhos de tarô que seguem a tradição possuem esse mistério dos 22 arcanos maiores. Mas da onde que vem isso? Eu tenho que retornar para dar a forma como eu vejo que foram formados esses 22 arcanos maiores. Eu tenho que retornar a uma etapa evolutiva anterior à nossa, que é a Atlântida. Inclusive, eu vou fazer um programa sobre a Atlântida logo, logo, vocês vão ver. Talvez até
o próximo. Vamos aguardar um pouquinho. Se não for no próximo, daqui 2 programas, eu vou retomar esse assunto que é muito interessante, porque ela traz muitas chaves para a compreensão do que vivemos agora. Então vamos lá. Na Atlântida, no momento do seu apogeu, ela tinha 7 cidades, que esse é o número padrão escolhido pela fonte criadora ou Deus, e estas 7 cidades, elas circundavam ou ladeavam uma 8ª no seu interior, onde nós tínhamos o maior padrão espiritual da época ali manifestado através de seres divinos. E estas 7 cidades que ladeavam essa 8ª, cada uma delas possuíam 3 forças correspondentes a 3 templos, ou mesmo 3 escolas, se você assim preferir. Então, nós poderíamos dizer que as pessoas, quando entravam na saga da evolução, que era perfeita nesse momento do apogeu da energia correspondente à evolução humana, em cada cidade nós tínhamos 3 forças, e como elas são 7, 7 vezes 3, 21. Então, nós temos exatamente nessas 7 cidades, estou falando de milhões de anos atrás, nós temos exatamente 21 consciências que eram necessárias serem adquiridas para que os seres humanos vencedores, eles rumavam exatamente para a 8ª cidade, que era a síntese de todo o processo evolucional. Se nós observarmos, quer ver que interessante, isso veio para mim agora, se nós observarmos essa realidade, nós temos isso na própria escala musical, que quando nós trabalhamos as 7 notas, a 8ª retorna para a primeira, só que oitavada, ou seja, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. A 8ª, dó, é igual no sentido vibracional, só que oitavada primeira, dó. Então, quando nós entendemos esse processo nas próprias cidades atlantes, nessa época que muitos de nós, todos que estão aqui em sintonia comigo, que tem esse lado místico, esse lado esotérico, principalmente no sentido de aprender a pescar o peixe e não esperar ele pronto, possivelmente vivemos nessa época. Então, os arcanos do tarô, ligados a 22 realidades maiores, por isso que eles são chamados de mistérios ou arcanos maiores, eles eram vivos. As pessoas vivenciavam isso diretamente, porque nós tínhamos, nessa época da Atlântida, nós tínhamos seres divinos junto de nós. Então, quando nós falamos do arcano do tarô, os arcanos, na verdade, os 22 mistérios maiores, nesse sentido maravilhoso, o que nós temos? Nós temos exatamente esta consciência desses seres, desses anjos ou mesmo desses deuses que estavam conosco, apoiando a nossa evolução. Mas num determinado momento dessa mesma evolução, o lado contrário de toda a luz que estava presente ficou mais forte. E este lado contrário, representando, vamos dizer assim, a sombra, ocasionou, através de um desequilíbrio tremendo existente, principalmente, olha a chave que eu dou para pesquisas futuras. Na 4ª cidade atlântica, que era mandante na época, nós tínhamos realidades potenciais na 5ª, 6ª e 7ª para pessoas, ou, vamos dizer assim, consciências mais evoluídas ou mais sublimadas. Toda essa revolta ocasionou totalmente a destruição da Atlântida, que afundou. E esta realidade, que como eu prometi, ainda vou fazer um programa somente sobre isso, no ano de 9.564 a.C., arredondando 12.000 anos agora, nós tivemos exatamente a parte correspondente ao último momento da Atlântida, onde afundou a ilha de Poseidon, que estava no meio do Oceano Atlântico, por isso que ele traz esse nome. E com isso, todo esse mistério correspondente a esses 22 arcanos, a essas realidades, começam a ser perpetuadas, essas consciências, através de símbolos, aí que é a verdadeira origem do tarô, e não Europa, Itália, Egito, como as pessoas colocam, tal. Na verdade, isso existe há muito mais tempo. Então, todas essas consciências, esses 22 mistérios maiores, eles foram decodificados por grandes sacerdotes magos iniciados nos mistérios, aí que entramos também no mistério de Hermès Trismegisto, 3 vezes grande, que na verdade era uma confraria de adeptos e seres especiais. Tudo isso é perpetuado através de símbolos.
Então, observem, isso que eu gostaria de dizer nesse início do meu programa, que toda essa realidade dos 22 mistérios maiores, eles foram conservados através dessas cartas, desses arcanos, como eu prefiro dizer. Então, quando uma pessoa tem esta informação, como eu estou trazendo aqui para vocês, nós precisamos compreender que as pessoas, quando manipulam o tarô, por isso que eu coloquei agora, fica mais fácil compreender. Antes do tarô ser adivinhatório, ele é divinatório. Então, ele traz, na verdade, chaves para o nosso próprio aprimoramento, para que a gente resgate este momento divino, este momento maravilhoso que vivemos, como eu disse, há milhões de anos atrás, com a Atlântida, e com isso nós podemos trazer essa realidade de volta como um despertar de consciência através desses 22 arcanos maiores. Vejam que lindo. Então agora eu inicio, depois dessa introdução, lembrando todos, nós vamos ficar aqui 1 hora juntos, precisamente até às 11h30 da manhã, porque esse programa está sendo transmitido ao vivo às 10 horas, 10h30. Então nós temos exatamente essa possibilidade de conversar sobre esses 22 passos. Seria assim, quer ver como é interessante? Na primeira cidade nós vivíamos, nessa época da Atlântida, os mistérios do arcano 1, 2 e 3. Após a assimilação dessa consciência, partíamos para a segunda cidade, com os arcanos 4, 5 e 6, até fechando na sétima, com os arcanos 19, 20 e 21. Aí acessávamos diretamente o 22º arcano, como uma vitória absoluta de ingressarmos nessa cidade fantástica que existia na Atlântida, que era a síntese de tudo, onde tínhamos esses seres espirituais, e podemos dizer que esta cidade, segundo o que consta nos livros sagrados, era uma cidade com muros imensos, com muros cravejados de pedras preciosas, diamantes, era uma coisa linda, maravilhosa. Então tudo isso, e já disse, vou fazer um programa mais adiante sobre isso, nós tivemos exatamente o recolhimento dessas consciências formando todos os mitos atuais, que nós chamamos de Agartha, de Avalon, Shambhala, Shangri-La, que representam portais que estão presentes aqui na própria face da Terra. Vejam que maravilhoso. Vamos então agora falar dessa saga dos 22 arcanos. E com isso, se você manipular depois desse nosso programa aqui, que terá uma maior duração hoje, você pegando um arcano do tarô numa simples tirada, você pode ter uma reflexão correspondente à experiência que você vive. Este é o meu intento. Então vamos lá? Primeiro o arcano 1. O arcano 1 na tradição ele é chamado de mago. O que representa um mago? Quando a gente observa a figura, nós temos um ser que traz o 8, que é o formato do seu chapéu, no topo da sua cabeça. Agora já dá para entender, o próprio 8 é aquele ser que está conectado com esses valores, e ali ele tem os 4 naipes menores. Ele tem um bastão, ele tem uma taça, uma espada e uma moeda. Então, quando nós olhamos esse arcano, o arcano 1, ele representa o primeiro passo. Ele representa aquele ser que sabe, de acordo com a sua própria experiência, viver a realidade de todos os naipes menores, que correspondem diretamente ao baralho comum que a gente conhece, que são as experiências humanas, os arcanos menores. Então, quando nós entramos em sintonia com um arcano mago, vem aquele convite: dê o primeiro passo com inteligência. Saiba utilizar diretamente tudo que você está vivendo em relação a esta força, em relação a essa consciência, e opere com os arcanos menores o que é necessário para que você chegue no seu intento. Porque quando falamos daqueles instrumentos que estão no arcano 1, representam diretamente vibrações puramente humanas, motivações com os bastões, emoções com as taças, a força da luta, da conquista com a espada ou mesmo com o corte, e as realizações e a manifestação do nosso próprio ato em si com os discos ou moedas. Então, sempre quando nós entrarmos em sintonia com um arcano 1, o mago, lembre-se disso, utilizar com inteligência o estado de consciência a ser aplicado na experiência. Este é o primeiro passo, onde na Atlântida era medida a potencialidade das pessoas que iniciavam suas jornadas. É muito interessante isso. Após terminarmos a energia ou a sintonia com o arcano 1, chegamos no arcano 2. O arcano 2 representa a sacerdotisa ou a papisa.
o que representa diretamente a sacerdotisa ou a papisa, a mãe divina de todas as religiões. Você poderia fazer correspondências com a própria Maria, você poderia fazer correspondências com Iemanjá, não importa o culto, a filosofia ou a religião que você pertence. O arcano 2 expressa e simboliza a Mãe Divina. Então, por isso que quando ele sai no jogo, o arcano 2, onde nós temos ali uma sacerdotisa sentada atrás de 2 colunas com um véu atrás, o que representa isso? Que ela é a dona de todos os mistérios, é aquela que, como a própria mãe, no sentido de educar os seus filhos, revela com o seu coração a verdade que tem que ser vivida. Por isso que existe um manto atrás desse arcano. Você tem a Mãe Divina postada à sua frente e atrás você tem esse manto que é descortinado para os merecedores. Então, quando sai esse arcano, ele representa aquela mãe que demonstra quando os filhos estão errando, demonstra onde é necessário um aperfeiçoamento, como também demonstra através do descortinar desse véu o quanto nós estamos no caminho certo, o quanto nós devemos potencializar tudo que nós estamos realizando. Então ela pode demonstrar tanto o lado fluente como o desafiador. Na verdade, os arcanos maiores, em número de 22 consciências, eles representam uma energia que nem a nossa própria evolução, é acumulativa, que nem as nossas próprias reencarnações. Hoje nós representamos o acúmulo das reencarnações anteriores. Então o arcano 1 iniciou tudo, o arcano 2 demonstra o que você iniciou, se você está acertando, se você está errando. Então é um arcano fantástico, é a própria função de mãe, como eu disse. Depois, posteriormente, nós entramos na energia ou na vibração do arcano 3, a Imperatriz. O arcano 3, a Imperatriz, envolve diretamente a coagulação da energia do arcano 2. É um arcano feminino também. É um arcano que representa que nós somos responsáveis por tudo que cultuamos. Seria mais ou menos assim, olha como não fica difícil a compreensão. O arcano 2 revela se estamos acertando ou errando. Por isso que é um arcano sempre de proteção, isso é maravilhoso. Mas o que vamos fazer com a observação de acertos e erros é o que nós coagulamos no arcano 3, a Imperatriz. Poderíamos dizer, seja você homem ou mulher que está me ouvindo, o arcano 3 representaria uma gravidez. Por isso que muitos o correlacionam a Vênus, os 9 meses de Vênus ao redor do Sol. Assim como nós temos no arcano anterior a sacerdotisa, a força lunar. Olha que lindo. Então o arcano 3, ele demonstra de uma forma bem clara que tudo que você vibra, você terá como consequência na sua vida. É um arcano de frutos, é um arcano que nos dá de uma forma bem clara o que nós realmente somos internamente. Como dizem os grandes iniciados, o nosso mundo exterior, ele é reflexo do nosso mundo interior. Então o arcano 3 é um arcano de alerta muitas vezes. Tipo, você não está tendo seus resultados porque você está cultuando vibrações interiores errôneas. Você está focando a sua energia pessoal de uma forma errônea. Você está querendo que as coisas demonstrem frutos em relação às suas experiências, mas, na verdade, o arcano 3 deixa de uma forma bem clara que você não está cultuando essa sementeira interior da forma correta. Então é necessário uma transmutação, assim como também um arcano de premiação em relação àqueles que vibram corretamente de acordo com seus objetivos e metas. Vejam que maravilhoso. Quando entramos no arcano 4, aí toda aquela energia voltada ao arcano 2 e 3 como forças femininas se torna uma força mais para o polo masculino. O arcano 4 se chama o Imperador, que no seu sentido mais sublime podemos colocá-lo como o próprio rei do mundo. Lembra no início do programa que eu falei que todos os mistérios que ocasionaram o declínio da Atlântida há milhões de anos atrás foi exatamente na quarta cidade? Então, a expressão deste rei da quarta cidade, porque todas as cidades atlantes tinham reis, é a própria energia do arcano 4, o Imperador. E o que ele representa em relação à nossa própria vida quando ele sai? Quem é o Imperador? Ele é o dono da última palavra. É aquele que tem como missão estar conectado diretamente à fonte criadora.
Então, quando entramos em sintonia com o arcano 4, vem o seguinte questionamento. Você seja homem ou mulher que esteja me ouvindo, você é imperador da sua própria vida, que é a própria energia do arcano 4. Você tem comando da sua própria vida, você tem uma espiritualidade bem desenvolvida em relação às suas escolhas, que foram firmadas, por isso que o arcano 4 representa diretamente a cruz, ou o quadrado que ele está sentado no simbolismo. Você é dono das suas realidades no sentido de compreender que tudo que está firmado na sua vida, na verdade, representa uma energia ou uma força que você tem que aprender a assumir e sublimá-la de acordo com o seu próprio comando em relação aos seus atos, em relação ao seu próprio livre-arbítrio. Então, é um arcano que nos demonstra, em relação aos 3 passos anteriores, que nós temos firmado na nossa vida exatamente o que nós cultuamos. Por isso que existe uma grande lei, isso é muito interessante todos saberem, que não existe nenhuma provação ou desafio que passamos que nós não sejamos capazes de superá-los. Esse é o mistério do arcano 4. A força da perseverança, da espiritualidade, da conexão espiritual, de assumirmos o que nós vivemos. As pessoas, quando ficam desconectadas com a energia desse arcano, quando ele aparece numa tiragem, ou simplesmente numa reflexão, são aquelas pessoas que estão cristalizadas no seu próprio erro. Daí o quadrado e a cruz estão crucificadas em relação a tudo que se manifesta na própria vida e com isso sofrem. Então, todo arcano maior traz o quê? Traz uma possibilidade de luz e de sombra. Seria como se as energias que são emanadas por eles, como arquétipos, quando a gente os manipula, representa diretamente que o arcano ele traz uma força neutra. De acordo com a nossa conexão da energia que ele representa, aí sim, através do livre-arbítrio humano, nós pendemos para o desafio ou para a energia de luz. Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Depois do arcano 4, nós temos a energia ou a força do arcano 5, o Papa ou o Hierofante, que é o dirigente espiritual, seja qual for a religião que você professe. Pode representar o próprio Papa, como o nome que está presente ali, ou o Hierofante. Pode ser, de repente, um ser, um curandeiro, que é o dirigente espiritual de uma tribo indígena ou vice-versa, ou seja, é o líder espiritual. Não pensem diretamente no Papa, que está aqui presente em relação à nossa evolução atual. Ele não deixa de ser, obviamente, um dirigente. Mas quando sai o arcano 5 é o seguinte, ele representa o 5º princípio, a evolução da nossa própria consciência em relação ao que temos que viver com as experiências que vivemos. Ou seja, o quanto é falado aqui na Rádio Vibe Mundial, por muitos comunicadores, do desenvolvimento da energia espiritual. Este arcano é o caminho. Ele questiona se você está no caminho espiritual que corresponde ao seu estado de consciência ou se você deve rumar para um novo caminho. Agora nós entramos diretamente no arcano 6. O arcano 6 é chamado de enamorados ou amantes. Muitas pessoas colocam ele como um arcano diretamente ligado a relacionamentos afetivos. Não é bem assim. Quando nós falamos do arcano 6, os enamorados ou amantes, nós temos um ser no centro. Na parte superior, flechando ele, nós temos Cupido ou Eros. E dos 2 lados desse ser, nós temos 2 mulheres, como se cada uma estivesse pressionando ele para uma escolha. Você fica comigo ou você fica com ela? Aí que está a grande chave, principalmente em Eros, ou Cupido na parte superior. Quando nós falamos esse arcano, os amantes ou os enamorados, na verdade é um arcano de decisão, é um arcano de escolha de caminhos. Ou seja, de acordo com os 5 passos que eu dei anterior, agora chegou o caminho de você escolher realmente o que você decide em relação à sua vida. Chegou o momento de você saber trilhar qual o caminho que você escolhe. Mas, como chave, aí que está o grande desenvolvimento como fluência desse arcano. É um arcano que representa amor, que está muito associado à própria energia do número 6, que é um número associado à harmonia. São os 2 triângulos que se entrelaçam, as realidades de cima com as de baixo. Então, Eros ou Cupido, que traz exatamente no seu mito aquilo que quando ele flecha, a pessoa se torna apaixonada,
é o sentido da paixão de desenvolver a sua própria consciência interior. Então, você só saberá escolher o caminho correto em relação à experiência quando você aprender a desenvolver o amor dentro de si mesmo. E não é o amor movido por paixão. Paixão é uma coisa, amor é outra. É o amor ou a aceitação do que você vive na experiência para que você saiba trabalhar exatamente o caminho que você deve escolher para a sua evolução e de todos os envolvidos. Então, quando sair o Arcano 6 para vocês, é isso. Qual é a escolha? O que você decide? O que você firma? O caminho é seguir o amor, principalmente o amor interior. E que amor é esse? O amor em relação à aceitação da experiência que você está vivendo. Está desafiadora? Aprende a vê-la de uma forma amorosa. Aprenda a ver, por mais desafiador que seja, aquele amor preconizado por todos os grandes seres, principalmente o Cristo, onde a mensagem de amor sempre estava presente no maior desafio que ele estava vivendo. Então, procurem ver isso com a energia do Arcano 6. Maravilha! E se você escolhe com o Arcano 6 o que aparece diretamente com o Arcano 7, o carro, por que ele é chamado de o carro? É aquela pessoa que começa a dar um direcionamento na própria vida. É aquela pessoa que ruma a se tornar um vencedor de acordo com o caminho que ele escolheu, só que agora a energia anda. A energia tem um movimento. Compreendam, um carro. Para que uma pessoa tem um carro? Para locomover-se a um determinado lugar. Então, quando nós olhamos o Arcano 7, o carro, nós temos um ser que está como se fosse numa charrete, e nessa charrete ele tem duas esfinges que puxam exatamente esse carro. Uma esfinge, poderíamos dizer que leva para a fluência e outra para o rigor. Então, sempre quando aparecer o Arcano 7, você questione. Eu estou no caminho certo? Eu estou realmente direcionando a minha energia pessoal para aquilo que eu quero? Ou eu estou, de repente, colocando a minha energia pessoal de acordo com o questionamento que fiz? Estou direcionando ela para caminhos que, de repente, não correspondem com o que eu estou buscando. Vejam que lindo e que maravilhoso. Então, ele indica, de uma forma direta, se você se tornará um vencedor ou se você está se perdendo nos caminhos da vida, originando depois uma chegada a um resultado que não corresponde ao seu questionamento. Como eu disse, não existe arcano bom ou ruim. O que nós temos é exatamente a nossa força pessoal projetada nos arquétipos. Posteriormente, o Arcano 7, nós temos o Arcano 8, o Arcano A Justiça. Quando falamos do Arcano A Justiça, é o próprio símbolo ou o arquétipo que nós conhecemos. A justiça vendada com uma espada na mão e a balança da justiça na outra. Mas que justiça é essa? Quando nós falamos dos arcanos do tarô, nós estamos falando da justiça divina. Então, o Arcano 8, ele nos remete diretamente aos nossos valores. Se nós estamos, de repente, agindo com valores de caráter, com valores de moral, de uma forma correta, porque, de uma certa forma, este será o nome do Arcano 20, que daqui a pouco eu vou falar, nós estamos sendo julgados pelos nossos valores, a nossa ética. Então, quando aparece esse arcano, que é a justiça divina, você deve questionar: será que eu estou agindo da forma correta, de acordo com a minha consciência nessa experiência? Ou será que possivelmente eu não estou agindo correto? Eu estou, de repente, escondendo, ocultando algumas coisas ou agindo de uma forma que não corresponde com o que nós chamamos de uma força justa em relação a tudo isso? Estou enganando, estou traindo, estou utilizando a minha energia pessoal de uma forma que a justiça vai pesar um dia, os dois pratos da balança, e isso inevitavelmente irá retornar para mim. Então, este é o grande convite do Arcano 8, a justiça. Seja justo contigo mesmo, mas principalmente com seus valores morais e éticos. Posteriormente, o Arcano 8, ele passa a sua energia para o Arcano 9. O Arcano 9, depois de todos os 8 passos anteriores, ele representa uma possibilidade de aperfeiçoamento. Ele é chamado de o ermitão ou o eremita. Nós temos um ser ali com o seu cajado, com o seu capuz, segurando o lampião à sua frente, e na ponta do seu cajado, exatamente na face da terra, nós temos uma serpente.
Ele representa o poder de sublimação e superação das energias pessoais. Seria aquela pessoa que se recolhe um pouco em relação à experiência, como se ela entrasse em processo meditativo para se aperfeiçoar. Por isso que a serpente que está na ponta do seu cajado representa a ascensão da consciência, tão chamado aqui em relação a esse meio místico e esotérico da ascensão ou subida de Kundalini. Então ele é um arcano que, quando ele é bem conectado, ele diz o seguinte: comece a observar mais a sua energia interior e, de acordo com tudo que você conectar, se aperfeiçoe. Vença os seus próprios vícios. Se recolha em relação à sua energia pessoal para que o mundo exterior não te atinja e, com isso, você descobre a sua luz. Falando de uma forma muito rebuscada, com todo o respeito, poderia representar a subida de Moisés em relação ao Monte Sinai, os 40 dias de Cristo no deserto, ou mesmo os 7 dias de Buda na árvore sagrada. Representa exatamente a superação que conduz diretamente à iluminação. Para as pessoas que não sabem conduzir a energia desse arcano, representa diretamente aquelas pessoas que não sabem trabalhar o próprio aperfeiçoamento pessoal porque ficam presos em relação às energias externas das experiências. Quando nós entramos no arcano 10, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna, você tem uma esfinge na sua parte superior e um ser que trabalha a densidade ou a transformação com o seu tridente para baixo na movimentação da roda e um ser que traz a luz rumando justamente para a esfinge. Ela representa a roda dos renascimentos e mortes. Representa, como diz no Oriente, a roda de Sansara. Representa a roda da nossa aceitação do nosso próprio destino, da movimentação do que deve ser desconstruído com o ser que está com um tridente, para que seja construída uma nova possibilidade, tendo a esfinge como fiel da balança na sua parte superior. Quando chegamos na sintonia do arcano 10, a roda da fortuna, não representa a fortuna material, representa diretamente a fortuna de nós aceitarmos toda a movimentação da nossa vida, do que se conclui, do que se reinicia, entendendo que até o último dia da nossa vida nós estamos aqui com esse propósito evolucional. Então a verdadeira roda da fortuna é a roda do destino, é a movimentação da energia rumo à nossa própria energia pessoal de aceitarmos as finalizações e os reinícios do ciclo. Quando estamos desconectados com esse arcano, nós literalmente não compreendemos as finalizações de ciclos e ficamos presos em círculos viciosos. Então medite muito em relação a isso. Posteriormente, o arcano 10, nós temos o arcano 11, a força. No baralho de tarô, nós temos exatamente uma dama com 8 na cabeça, igual ao próprio mago, o arcano 1, e ela está ali com as suas mãos, abrindo a boca do leão, demonstrando um controle. É muito interessante esse sentido da força, que não é a força bruta, é a força da consciência. Após os 10 passos anteriores, esse arcano, que é o central dos 22 mistérios maiores, nos traz diretamente a conexão de que precisamos entender que a espiritualidade precisa ser colocada em prática. Ou seja, não adianta a espiritualidade, por isso que a dama traz o 8 sobre sua cabeça, se você não sabe, através das suas ideias, através das suas motivações, colocar isso no mundo terreno da realização que expressa a realidade do leão. Então a verdadeira força está no quê? O que você tem como ideais, isso tem uma grande força de conclusão se você está conectado com esses ideais. Se você, de repente, está muito conectado só à ideia e não realiza, a força se torna fraqueza. Então, se esse arcano aparecer para vocês, compreenda exatamente isso. A verdadeira força está no idealismo sendo colocado em prática através do equilíbrio entre os mistérios celestes com o mundo terreno. Posteriormente a isso, nós entramos no arcano 12, que é muito mal falado por muitas pessoas por não entenderem o que ele representa. O arcano 12 é o enforcado ou pendurado, como eu prefiro chamá-lo. Nós temos um ser virado de cabeça para baixo, fazendo 4 com as pernas, e os braços atrás, é o próprio símbolo alquímico do triângulo com a cruz embaixo. E esse ser, o pendurado, ele traz o que? A força do comprometimento.
porque dele caem moedas, porque ele segura com os braços 2 sacos, o saco solar e o saco lunar, que representam sacos que trazem essas moedas do exterior, que nada mais representam do que consciência. Então, o arcano 12 é o comprometimento de nós vivermos a nossa vida. O 12 dos apóstolos, o 12 dos cavaleiros do rei Arthur, os 12 signos do zodíaco. Então, ele fecha todo este pacote arquetipal do tarô no sentido de nós compreendermos que nós estamos aqui nesse jogo evolucional para trabalhar exatamente o comprometimento das nossas escolhas. Lembram dos arcanos anteriores? O desenvolvimento da nossa espiritualidade de jorrar nas experiências as moedas que estão diretamente nos sacos, para que a gente saiba ter o comprometimento daquilo que nós definimos que temos que viver na nossa vida. Quando as pessoas não sabem entender o sentido do comprometimento das experiências com o arcano 12, vem o sofrimento. Aí ele se torna um sacrifício, porque as pessoas não aceitam a força que está manifestada nele. Depois, posteriormente, o arcano 12, entramos nos mistérios fantásticos do arcano 13. Obviamente que estou sintetizando aqui a realidade dos arcanos, mas muitas pessoas que conhecem um pouco do baralho de tarô possivelmente estão comigo nessa jornada. O arcano 13 se chama Morte. Nós temos um esqueleto que está ceifando ali cabeças, braços e pernas, ou na verdade ele está demonstrando que a desfragmentação da consciência para o renascimento de uma nova consciência. Vejam que lindo. Muitas pessoas colocam a morte, muitas vezes, como um arcano, nossa, perigoso, cuidado, muito pelo contrário. Quando este arcano ele está sendo bem conectado, ele representa diretamente o poder alquímico maravilhoso da transmutação da nossa alma. Do encerramento de uma experiência que deve morrer para o nascimento de uma experiência mais consciente. Então, quando entramos em sintonia com o arcano 13, nós temos diretamente isso, o renascimento, um novo caminho, uma nova vida, uma nova experiência. Quando a gente não conecta corretamente, ele representa que a pessoa não sabe operar esta força dele de renascimento e a pessoa fica presa em realidades que já deveriam ter sido regeneradas. Posteriormente, entramos na energia do arcano 14, esse arcano lindo, maravilhoso, que representa diretamente a força da temperança, o equilíbrio perfeito. Temos um anjo com 2 taças e o conteúdo da taça que ele levanta, que é a taça lunar ou a taça de prata, derrama o seu conteúdo na taça de baixo, que é a taça de ouro ou a taça solar. O que representa esse equilíbrio? Vejam que lindo, que é o duplo setenário, por isso 14. Que você chegou num determinado momento da sua vida, que você tem a assimilação de tudo que se aprendeu na experiência. Este é o conteúdo da taça lunar ou do passado, que derrama suas potencialidades exatamente na taça de ouro solar. Então, o verdadeiro equilíbrio está em demonstrar que houve aprendizados nas experiências e com esses aprendizados nós tornamos isso em potencialidades em relação à experiência. Este é o equilíbrio perfeito. Então, quando a pessoa está bem conectada com este arcano, é uma pessoa que sabe lidar diretamente com tudo que deve aprender na experiência para transformar isso em consciência. Então, a gente não erra 2 vezes. A gente já traz a experiência bem assimilada e estamos prontos para operá-la de uma forma mais consciente. Este é o equilíbrio do arcano 14. Já quando não existe o equilíbrio ou a temperança, são aquelas pessoas que não aprendem em relação às experiências. Machucam exatamente as suas consciências porque não sabem aprender, então não existe conteúdo da taça lunar para cair na taça solar. São pessoas que têm que passar novamente aprendizados correspondentes a essa experiência para aprender. Então, são pessoas que ainda não estão no equilíbrio. Agora, este arcano, também muito mal falado por muitos, mas, na verdade, quando ele sai num jogo de tarô, ele representa diretamente uma força incrível, muitas vezes até ganhos, como alguns tarólogos colocam, o arcano 15 e o diabo. Quando olhamos o arcano 15, é o próprio diabo, sobre o cubo da matéria, acorrentando 2 seres, um ser masculino e um ser feminino. Este arcano, que é o diabo, correspondente à energia do tarô, e não o diabo das religiões, ele representa o arcano que traz a maior oportunidade
de transformarmos todas as nossas energias sombrias em luz. Quando ele é bem conectado, ele representa o seguinte: uma grande luz, uma oportunidade de iluminação, força e intensidade que está na pessoa. Aí sim, como eu disse, os tarólogos falam que é uma oportunidade de ganho. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso isso. Já as pessoas que não sabem conectar esse poder maravilhoso do Arcano 15 representam o aprisionamento da matéria, as paixões, principalmente as paixões voltadas à parte da luxúria. Então é um arcano que, quando ele sai, você deve questionar esses dois valores para ver onde você está mais pendente. Após o arcano 15, nós temos o arcano 16, a torre. Quando observamos o arcano 16, a torre, nós temos diretamente uma torre onde um raio, que é a força de Deus, derruba dois seres. Este arcano ele representa exatamente os mistérios do céu. Os mistérios onde, num determinado momento da nossa evolução, nós tivemos a Guerra dos Anjos envolvendo o jogo de Micael e Lúcifer, que trouxeram a polaridade aqui para a face da Terra. Então, este arcano, para mim, ele traz a visão do quê? Da construção, ou, na verdade, da reconstrução. Quando entramos em sintonia com o arcano 16, a torre, representa o seguinte: que tudo que é falso, que tudo que realmente não corresponde com a minha vida, realmente caia, para que eu saiba construir uma torre verdadeira que representa os alicerces que representarão a minha força em relação à experiência. As pessoas que não conectam esse arcano da forma correta são aquelas pessoas que não sabem reconstruir após a desconstrução daquilo que é falso e ilusório em relação à própria vida. Posteriormente, o arcano 17, lindo e maravilhoso, um arcano de esperança, o arcano chamado as estrelas, onde nós temos um ser, assim como no arcano 14, com as suas duas taças ali, próximo ao rio, pegando a água do rio, colocando na terra, e acima dele nós temos 8 estrelas, assim como eu falei no início do programa aqui, eu falei da realidade da Atlântida com 7 cidades e uma oitava. Então o arcano 17 ele traz que a gente nunca deve deixar de acreditar. Devemos trabalhar a nossa fé de uma forma verdadeira para que a gente consiga exatamente operar em relação ao palco das nossas experiências aquilo que vibra verdadeiramente no nosso coração. O arcano 18, a lua. Nós temos ali uma lagosta num lago e à frente dela 2 cães, um caminho e a lua através de um portal. E esta lua ela está iluminada como um segundo sol. Este é um arcano também de tremenda superação. Esse é um arcano que nos convida a sair da nossa zona de conforto e encarar todos os desafios e fluências da nossa vida para que a gente chegue no nosso intento. Então é um arcano, na verdade, de coragem, onde a gente encara o verdadeiro caos da nossa vida, que principalmente hoje na atualidade, e a gente sabe criar novos paradigmas para o nosso desenvolvimento. Por fim, o arcano 19, o Sol. O arcano 19, o Sol, ele representa 2 seres, normalmente jovens, que se abraçam, e nós temos um Sol à sua frente, é um arcano de muita espiritualidade. É um arcano que traz uma sintonia direta com aquela 8ª cidade atlântica que eu falei, onde nós tínhamos 2 seres extremamente espiritualizados. Então, quando esse arcano sai, ele representa o júbilo, o agradecimento de estarmos aqui presentes, vivendo a experiência e cultuando esses valores espirituais dentro de nós. Obviamente, a sombra dele representa a falta desse agradecimento. O arcano 20, o julgamento. Nós temos ali um anjo tocando a trombeta e as pessoas saindo de seus caixões. Esse é um arcano de ressurreição, de despertar. Esse é um arcano que vibra e muito na atualidade, onde as pessoas precisam sair das suas ilusões que representam o caixão para despertar para as realidades espirituais, que é o anjo tocando a sua trombeta, para que cada um desperte com essa vibração que impacta todos nós. As pessoas que não conectam a realidade desse arcano são pessoas que ficarão aprisionadas em seus caixões, que é a sua vida propriamente dita mal resolvida. Por fim, o arcano 21, ainda mais um dia se inverterá com o último, nós temos o arcano, o mundo, onde nós temos a esfinge revelada e uma terra totalmente iluminada que representaria a coroa de louros. Esse é um arcano que representa a vitória
aquele ser humano que entrou ou acessou esta realidade e está pronto para o seu despertar ou para a sua iluminação. Se ele sair em alguma experiência, representa que cada coisa está no seu devido lugar e com isso a pessoa deve se posicionar para seguir adiante. Agora, o último arcano, o arcano 22 ou 0, o louco, representa exatamente a finalização de um ciclo para a passagem da renovação com o mago. Então, este arcano maravilhoso, o arcano o louco, nós temos um louco segurando a sua trouxa, que representa as experiências assimiladas, mas a grande chave, um animal mordendo a sua perna esquerda, dizendo que não importa que finalizou um ciclo, os desafios sempre estarão presentes, mas é necessário coragem, arrojo para seguirmos adiante. Então é isso, queridos ouvintes. Esta é a saga dos 22 arcanos que eu trouxe para vocês nesta 1 hora especial de programa, para que vocês enxerguem o tarô de uma forma divinatória, de uma forma que o nosso aperfeiçoamento está em jogo exatamente quando este instrumento divinatório é manipulado. Com todo o meu carinho, agradeço a sintonia de vocês, grande beijo na mente e no coração de todos e finalizo o meu programa, como sempre, em sintonia com os valores da nova era. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.